Bom, eu já tenho participações aqui, mas nós vamos voltar um pouquinho mais a tocar no tema, a respeito aí do PEN, né? Nós estamos recebendo o Paulo Correa Júnior, que é o coordenador da macro-região da Baixada Santista, e também o Jorge Melo, que é presidente do PEN São Vicente. O PEN aqui na região, ele está estabelecido em todos os municípios, Jorge? Em alguns municípios já, né? Guarujá, estamos em algumas formações, algumas cidades ali depois de São Vicente, Praia Grande, estamos montando alguns grupos ali, mas acredito que Guarujá e Cubatão, São Vicente já está bem adiantado, né? Já temos presidência, já temos um diretório ali em cada uma dessas cidades. E Santos também, logicamente, perdão. Eu tenho aqui o Carlos Sampaio do Paicará, do Guarujá. Um abraço, Carlos. Ele diz assim, ó, peço que divulgue que dia 25 vai aumentar em um dígito, um número 9 no celular. E não estão falando, não são todos, né? Vale lembrar que não são todos os telefones, mas aqueles que têm o prefixo 9 vai aumentar esse número mesmo. E ele pergunta até a questão voto distrital. Vocês são favoráveis? O que pensa você, Paulo e Jorge? Bom, eu penso, Paulo, que nós temos que amadurecer bastante a discussão de uma reforma política. Dentro disso entra a questão do voto distrital. É o Carlos do Paicará. Ok, Carlos, um abraço para você. Eu penso assim que, na verdade, eu acredito que no momento o país precisa mais de uma reforma tributária antes de pensarmos na questão política. Essa é a minha opinião, porque nós temos necessidades urgentes que vêm emperrando o desenvolvimento real do nosso país. Nós temos aí indústrias, empresas de modo geral que não conseguem subsistir, não conseguem ampliar o número de empregados. Nós estamos à mercê de qualquer crise econômica e por isso a gente precisa realmente rever a questão tributária. Isso é o que mais me preocupa no momento. Agora, a questão da reforma política é difícil de sair e exige aí muita discussão e para qualquer mudança de formato. Mas algumas coisas nós precisamos fazer aí para o futuro. Bom, eu tenho aqui da Aparecido Manuel Patrocínio, ele diz aqui, aberta a candidatura aí para deputados estaduais, né, por vários partidos, no caso aqui ele cita a Marina Silva. Bom, deixar bem claro que o Notícia Companhia não está abrindo eleição nenhuma, nem nenhum tipo de concorrência, nem edital, para lançar candidato nenhum. A verdade é que nós temos o Jorge, que representa aqui o partido do qual nós convidamos. É claro que a sua participação é importante, mas eu vou passar para o Paulo aqui com relação até isso. Eu acho que todos têm um livre-arbítrio, né? Quando se usa a palavra livre-arbítrio, para escolher os seus caminhos na vida, como para escolher candidato, time de futebol, religião. Eu não sei o que você pensa a respeito. Bom, eu vejo que a questão da candidatura aberta, não, a gente tem que discutir sim, isso faz parte do amadurecimento que nós temos político, que toda a nossa sociedade precisa, mediante os manifestos que aí estão, de cada agremiação ou partido colocar os seus nomes para apreciação do eleitor. E isso não é do dia para a noite, não é um mês, não são 2 meses, é só você tem que analisar e estudar a trajetória política, o comportamento dessa pessoa, as posições, não são apenas em 3 meses que você vai escolher e pronto, não. A eleição vai muito além do que um período eleitoral. Nós não estamos discutindo eleição, nós estamos discutindo quadros políticos, opções novas para uma futura disputa, quem sabe, no nosso país. Mas não é a questão. Marina Silva, por exemplo, ela nem é do PEN, né? Ela está tentando viabilizar o Rede, que é o partido dela. Mas exatamente. É um quadro interessantíssimo. Todas as pesquisas mostram isso. Então, respeito a opinião do nosso telespectador, né? Voltando um pouquinho na questão do voto distrital, que eu não tive a oportunidade de falar, em rápidas palavras, ela tem 2 questões. Eu gosto do modelo que existe hoje. Sim. Só apenas não concordando com as questões das coligações. Eu acho que isso poderia mudar. Mas a questão do voto distrital, eu vejo que tem o seu lado bom, que é que você acaba tendo pessoas da região que estão mais próximas de cada um de nós, porém tem o lado negativo, que é, por exemplo, um prefeito com uma máquina administrativa na mão tem mais condições e poder de escolher uma pessoa, sai à frente de todos, porque é lógico que tendo vários espaços e várias pessoas e funcionários trabalhando em prol de uma candidatura, sai na frente. E de repente, até mesmo ex-prefeitos ou gente que está no mandato sai à frente porque acaba pegando os votos apenas daquele local. Estoura numa cidade e deixa o estado inteiro
sem a sua representatividade ou pensando apenas na política do seu umbigo. Então, eu não vejo a política estadual e federal desta forma. Eu acho que nós temos que olhar o Estado e ter a visão ampla e macro, que é a visão estadual, e não apenas a nossa questão regional olhando para o meu umbigo. Correto. Olha, e só aproveitando mais uma vez o comentário, né, que foi feito, agradeço a telespectadora. E aqui é para ligar e participar, e a sua opinião é levada ao ar. Exatamente. E é uma oportunidade que você nos dá. Eu penso o seguinte, que o nosso país ainda é imaturo quando se fala de política. Nós precisamos respirar mais política, porque é política que move e fazem as coisas acontecerem. De tal forma que se nós não nos preparamos, se nós não discutimos ideias como é o que nós estamos fazendo aqui, não discutimos a importância, por exemplo, da família, a importância de preservarmos o nosso país, uma importância de um desenvolvimento sustentável, né, que são valores do PEN. Se nós não discutirmos isso de forma intensa, e de tal forma que isso passe para dentro da sua casa, que vocês possam discutir em família, em grupos sociais, enfim, em trabalho. É isso que vai colaborar para o desenvolvimento e para que o nosso país acerte. A gente não tem falado tanto que a gente vem errando anos e anos, a gente vem errando mesmo. Jorge, isso que você está falando... Então, a gente precisa falar mais sobre política, pode nos ajudar aqui, a gente precisa falar mais sobre ideias. Uriel Vilas Boas do Campo Grande é um telespectador assíduo do programa. Ele cita aqui a bobagem feita pelo Sheik, jogador do Corinthians, concordo com você, e ele pergunta se a região ela vem sendo mal representada tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Eu entendo que, em certo modo, sim, faz falta uma representação mais efetiva, precisaríamos de mais representantes nas duas casas, né, tanto a estadual como a federal? Sem dúvida, eu penso assim, em número, em quantidade, nós estamos devendo. Nós somos uma região metropolitana, já com um peso grande no país, né? Nós temos o maior porto da América Latina, nós temos aí uma condição econômica favorável, nós temos o pré-sal chegando aí, e desse forma, se analisar por esse prisma, nós temos a participação muito pequena, pífia, né? Politicamente falando, a nível de contribuição, não só para a região, mas como também para o país. Eu penso que é o momento nós aproveitarmos essa movimentação que houve da juventude e de tantas pessoas nas ruas, para levarmos esses assuntos e irmos discutindo, para que, quem sabe, em 2014 nós tenhamos aí uma representação alargada, tanto a nível federal como a nível estadual. O João Pedro de Praia Grande, ele pergunta ao Paulo, como é que você analisa o governo estadual e federal no atual momento complicado do nosso país? Eu acho que existem falhas nos dois, principalmente no governo estadual, onde você vê a questão da segurança pública, que hoje é uma vergonha. É só você olhar para a cidade vizinha, que é a cidade de Praia Grande, que vem sofrendo com isso, uma avacalhação, como se diz, né? É lamentável você ir em algumas comunidades, como eu venho mesmo no Guarujá, e você ter que visitar, como eu visito a minha instituição ali, e de repente você tem que pedir licença porque tem gente de fuzil, ou... A segurança é lamentável, eu acho que é a principal coisa. Imagina, estamos tratando com vidas, você tem que tomar cuidado para sair de casa. Essa é a primeira questão. Segunda questão, a educação. A educação é só você dar uma olhada nas escolas estaduais, faz uma visita em duas, eu não te dou muitas não, faz uma visita em duas, e você vai ver que estão sucateadas, estão jogadas, não existe investimento e incentivo na educação estadual. Pega a saúde, que é um outro princípio que nós temos que prezar por isso. Sem saúde, sem educação e sem segurança, como é que a gente vai ver? Só estou falando questões que o governo do estado tem participação direta com isso. A educação, a saúde, que são hoje, você pegar a cidade de Santos, que acaba abrigando todos, os maiores problemas que nós temos são hipertensão, diabetes e doenças do aparelho digestivo. Isso tudo você combate com o quê? Com prevenção. E qual é a política que se tem hoje de prevenção contra esse mal que se tem dessas três doenças que acabam sufocando a nossa saúde regional? Não existe política de prevenção de saúde. E sem prevenção não tem como você combater isso. Então, eu acho que nós temos que reavaliar um governo que está há 16 anos à frente do nosso estado e que é o que está mais perto da gente.
o governo federal, eu vou deixar até para o Jorge, se quiser dar a sua opinião, falar. Mas sobre o governo estadual, que é o mais perto, que é o que a gente vem colocando e olhando mais de perto e trazendo uma proposta diferente, eu acho que nós precisamos olhar e precisamos de uma mudança radical. Diga lá, Jorge. Eu penso que a nível federal a gente vem vivendo uma desconstrução de conceitos, de valores, de família, tem coisas que nos preocupam demais. Né? Credibilidade. Eu penso que há muita falta de planejamento. Eu acho que o país ele não sabe muito bem o que ele vai ser daqui a 5, 10, muito menos 20 e 30 anos. E isso é muito preocupante. Eu penso que a gente tem investido mal. Eu penso que nós não estamos olhando para todas as vertentes sociais que nós temos. Nós temos aí, por exemplo, os policiais que não ganham nem 1/10 do que deveriam ganhar. Nós vemos que eles não são honrados. Nós vemos aí a questão que o Paulo falou da educação. É o que realmente mais me preocupa, né? Sem uma educação não tem como construir um país. E os países que deram a sua guinada e que hoje são países de primeiro mundo, todos eles começaram valorizando de verdade a educação. Nossos professores, eles são humilhados, eles têm vergonha de dizer que são professores, eles ganham muito mal, eles têm problemas emocionais, eles são ameaçados dentro da sala de aula. Quando não agredidos. Quando não agredidos. E, então, onde nós vamos chegar? Eu não vejo fundo do poço pior do que nós estamos hoje. Então, nós estamos, sim, numa situação difícil. Nós estamos num momento crítico da nossa história. E eu penso que 2014 é um momento muito importante para nós definirmos, né? Conclamo a todos vocês aí, pessoas de bem, pessoas um pouco mais conscientes, para a gente fazer influência e fomentar esses assuntos junto a toda a nossa sociedade, junto ao nosso trabalho, junto às nossas comunidades evangélicas até, que é nosso papel nos preocupar com isso, né? Para que a gente tenha Jorge, aí um país próspero e um país que desfrute de paz para os próximos anos. Vamos promover várias discussões sobre isso. Eu vou ao último intervalo e volto já com o programa. Não saia daí. Eu volto aqui lembrando você, né? Tio Jota e também Blueville. Se você é supermercadista, atacadista da região e quer contar com as duas linhas, feijão Tio Jota e o arroz Blueville, entre em contato com a JAS. Eles levam para você esta qualidade. Eu quero agradecer muito as participações. Nós vamos retomar esses assuntos aqui com os nossos convidados. Eu que recebi o coordenador da macro-região da Baixada Santista, Paulo Correia Júnior, que com certeza voltará outras vezes, e o presidente do PEN, né? É PEN, P de Partido Primavera, Ecológico E de Educação Nacional e N de Navio. Exato, acredito me despedir de todos, obrigado por estar presente, dizer que nós anunciamos aí a chegada do PEN em São Vicente de primeira mão no seu programa hoje. Muito obrigado. O programa que a gente agradece a respeitabilidade e a deferência conosco aqui. Jorge, obrigado. Vamos voltar a tocar nesse assunto nos próximos programas. Paulo, obrigado pela presença, sucesso também no trabalho. Leve um abraço a toda a família que tem um trabalho, não é de uma semana, não é de um mês, é de muitos anos. Obrigado a você, parabenizá-lo mais uma vez pelo excelente profissional que é, imparcial. Quero agradecer ao telespectador que nos acompanhou, nos ouviu com atenção, com calma. E sempre que quiser, estaremos à disposição para estar aqui atendendo o seu convite, que é sempre muito gentil conosco. Muito obrigado a você, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Paulo, obrigado, Jorge. E atendendo o convite do nosso telespectador, porque você faz a pauta, você nos envia via internet, sugestões de pauta, temas, e aqui a nossa produção procura trazer para você. Fique com Deus, boa noite, até amanhã com mais Notícia e Companhia. Tchau.